Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Sabe-se que durante os anos que passou no Instituto de Estudos Avançados em Nova Jersey, Albert Einstein ficava profundamente absorto em suas contemplações científicas. Em sua história sobre o Instituto, Edward Hedges narra um incidente que aconteceu certa tarde, quando o grande físico estava caminhando sozinho perto de sua casa. Einstein encontrou um colega mais jovem do Instituto e os dois homens conversaram durante alguns minutos. Quando se dispuseram a continuar cada um o seu caminho, Einstein hesitou. "Desculpe-me, mas quero fazer uma última pergunta", disse ele. "Quando paramos para conversar há pouco, eu estava andando em direção à minha casa ou me afastando dela?" Muitas pessoas teriam ficado surpresas com uma pergunta dessas, mas aqueles que trabalhavam com Einstein tinham aprendido a esperar qualquer coisa. "Você estava se afastando de casa", respondeu o professor mais jovem. "Tenho certeza disso." "Ótimo", disse Einstein com um sorriso. "Isso significa que eu já almocei." E continuou a andar em direção ao seu escritório. Talvez Einstein não se importasse realmente com a comida, pelo menos desde que tivesse uma quantidade suficiente dela. Mas se ele não pudesse comer durante alguns dias, você pode ter certeza de que os pensamentos de Einstein se afastariam dos mistérios do tempo e do espaço e se concentrariam em descobrir a melhor maneira de conseguir um sanduíche de manteiga de amendoim. Ninguém é realmente indiferente à comida, somos todos viciados nela, mas a intenção da natureza é que esse seja, de todas as maneiras, um vício positivo. E o Ayurveda coloca uma grande ênfase nas sensações e prazeres associados à ingestão de alimentos nutritivos, bem como a importância da alimentação para a nossa saúde. É lamentável que nossa sociedade, que conseguiu eliminar o problema da fome melhor do que qualquer outra cultura da história, tenha no lar uma vasta coleção de distúrbios alimentares. Todos esses distúrbios são perigosos e, em suas formas extremas, prejudiciais à vida. Existem também indícios de que a situação está se tornando cada vez pior, especialmente com relação ao problema do excesso de peso da população como um todo. Estatisticamente, é extremamente provável que você esteja pessoalmente familiarizado com um ganho excessivo de peso. Estima-se que metade da população adulta dos Estados Unidos faça dieta pelo menos uma vez por ano. A indústria de produtos de emagrecimento é um negócio de 30 bilhões de dólares anuais. No entanto, o peso do americano médio continua a aumentar e os assentos nos novos estádios de beisebol são agora 1,5 centímetros mais largos do que anteriormente. Até certo ponto, essa expansão coletiva possui uma explicação tecnológica. As pessoas simplesmente não fazem mais tanto trabalho físico quanto antes, de modo que não queimam o mesmo número de calorias. Além disso, a alimentação de muitas pessoas é diferente da de seus pais, contendo mais açúcar refinado e gramas adicionais de gordura. Mas, apesar dessas variáveis externas, se você for muito gordo, existe uma alta probabilidade de que seus hábitos alimentares encerrem elementos de um comportamento de vício. Esta é uma área na qual as técnicas e insights ayurvédicos podem ser particularmente eficazes. Para os videntes da antiguidade que criaram o Ayurveda, o ato de comer e a escolha dos alimentos eram extremamente importantes. Os princípios que eles estabeleceram, que foram aperfeiçoados através dos séculos, são notáveis tanto pelo seu bom senso quanto por sua coerência
com as pesquisas atuais sobre os distúrbios alimentares. Eles simplesmente funcionam. As informações e técnicas apresentadas neste capítulo podem ajudá-lo rapidamente a eliminar hábitos alimentares compulsivos ou viciadores. Elas podem ser os primeiros passos em direção a encontrar um verdadeiro prazer em comer e uma verdadeira alegria na vida. A comida e o comportamento de vício. Os bebês recém-nascidos choram. Eles não sabem por que estão chorando, apenas sabem que alguma coisa está errada, que alguma coisa os está fazendo sofrer. Mas a mãe do recém-nascido sabe que o bebê está com fome e é bem fácil resolver esse problema. Quando os lábios do bebê se fecham em torno do mamilo e o leite começa a jorrar, a coisa que estava errada começa a parecer certa. Onde havia dor, existe agora prazer. Mais uma vez, o bebê não conhece os mecanismos desse processo. Ele só sabe que comer faz as coisas parecerem melhores, e essa é uma ligação que nenhum ser humano provavelmente jamais esquecerá. A natureza determinou que o desconforto causado pela fome seria diminuído pela comida. Mas e os desconfortos causados pela pressão do trabalho, ou pela solidão, ou pela raiva? E o que dizer da dor emocional decorrente do fato de estarmos com um grave excesso de peso? Ela pode ser aliviada pela comida? Sem dúvida, a resposta a curto prazo é sim, assim como esses problemas também podem ser momentaneamente eliminados por um drink ou uma injeção de heroína. Mas esses paliativos são, na verdade, uma regressão a um estado de dependência infantil, uma tentativa de recuperar a sensação que o bebê que chora experimenta quando de repente se sente milagrosamente melhor. Lamentavelmente, essa é uma área em que realmente não podemos recuar no tempo. Com relação ao vício de comer, a lição a ser aprendida é que se você é um adulto, não tente lidar com seus problemas da mesma maneira como você fazia quando era bebê. Se você está infeliz no trabalho, deve conversar com seu supervisor. Se está insatisfeito com um relacionamento, deve expressar seus sentimentos. E se realmente está com fome, independentemente de estar gordo ou não hesite em comer. Mas se você não está com fome, não coma. Se você não está com fome, não coma. Quero enfatizar esse ponto, porque ele é realmente a chave para a superação do vício de comer. Em nossas discussões sobre o álcool, as drogas e o fumo, tentei dar atenção aos prazeres dessas substâncias, bem como aos perigos que elas apresentam. Mas existe realmente a necessidade de enfatizar os prazeres da comida? Sem dúvida, existem pessoas como Albert Einstein, que têm muitas outras coisas na mente, mas para a maioria de nós, comer é uma grande fonte de felicidade. Mas quando comer se torna nossa principal fonte de felicidade, ou mesmo nossa única fonte de felicidade, a tendência é que surjam problemas. Como no caso de outros comportamentos de vício, o desafio que o vício da comida encerra repousa em encontrar alternativas positivas e verdadeiramente agradáveis. Não se trata simplesmente de comer menos, e sim de fazer algo agradável no lugar. Na terceira parte deste livro, você encontrará algumas sugestões com relação à alimentação, bem como algumas ideias que irão ajudá-lo a descobrir novas fontes de alegria em sua vida e terá muitas oportunidades de explorar essas novas fontes. Lembre-se, se você não estiver com fome, não coma. Isso não será necessariamente fácil, pelo menos no início, e exigirá um pouco de concentração. Mas, ao aprender a escutar seu corpo e compreender suas mensagens, você pode transformar essa frase em um princípio que irá
modificar a sua vida. Se você já vem há algum tempo lutando contra o vício da comida, talvez tenha literalmente esquecido como distinguir a verdadeira fome de algum outro anseio disfarçado. A verdadeira fome é um sinal que vem de dentro do seu corpo e que diz que seu sistema está preparado para ingerir e metabolizar os alimentos. Muitas outras necessidades, insatisfações ou anseios podem fazer com que você ponha a comida na boca, mas seu sistema digestivo não será capaz de processar eficazmente os alimentos e eles serão armazenados sob a forma de gordura. Ao aprender a distinguir a verdadeira fome, você precisa ter a mente alerta. À semelhança do que ocorre com o fumo, você precisa transformar os comportamentos alimentares automáticos e reflexivos anteriores em atitudes conscientes e alertas. E existe uma técnica surpreendentemente simples que pode ajudá-lo a fazer isso. Siga-a durante as 2 próximas semanas e você não apenas passará a comer mais sensatamente, como também começará a escutar seu corpo de uma maneira fundamental para a abordagem ayurvédica para a saúde humana. Antes de começar a comer, seja um lanche no meio da manhã ou um jantar formal, ponha a mão no estômago e avalie conscientemente seu nível de fome. Seu estômago está lhe dizendo que você está realmente com fome ou seu desejo de comer tem outra origem? O que você está realmente sentindo? O que você realmente quer? Quando começar a comer, ponha de vez em quando a mão no estômago para verificar seu nível de satisfação. Coma até o ponto em que se sentir agradavelmente saciado. E não ache que tem que continuar comendo até não conseguir engolir nem mais um bocado. O estômago não é como um tanque de carro que precisa ser abastecido até a boca sempre que você para em um posto. O Ayurveda ensina que o aparelho digestivo do ser humano é como o fogo. O excesso de combustível pode abafá-lo. O ideal é que você não coma mais do que 3/4 da sua capacidade e, com a prática, pode aprender a identificar esse ponto com precisão. Experimente pôr a mão várias vezes por dia sobre o estômago para avaliar seu nível de fome. Talvez até queira manter um registro escrito, anotando como se sente em diferentes ocasiões e como seu comportamento alimentar reflete o que você sente. Ter consciência, intenção e a mente alerta e aprender a se concentrar na inteligência interior do seu corpo e na suprema sabedoria do universo que se expressa em você são os princípios orientadores da alimentação saudável. Ninguém pode lhe dizer o quanto você deveria pesar ou quando você deveria comer. Na verdade, é você que sabe essas coisas. Só precisa se tornar consciente da sabedoria interna do seu corpo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.